E aí, pessoal? Beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre. Comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, os links estão aí na própria descrição do vídeo mesmo. Tem todos os links para as redes sociais do canal, os links do Twitter, Instagram, o canal do Telegram lá que eu interajo com o pessoal. Às vezes quando acontece de não ter vídeo, eu aviso lá. Ontem eu postei uma lista lá, inspirado num conteúdo do Chris Pratt, de 10 filmes que ele quer ver com o filho dele. Eu não tenho filhos, mas eu coloquei uma lista de 10 filmes que eu veria com meu filho quando eu tiver um. Então, se você quer saber qual que é, entra no Telegram. Também aqui você pode encontrar os links para apoio financeiro do canal, através de Nano, Bitcoin e Shitcoin, a moeda estatal. Você pode doar através de Pix, fica grato também. Se você não puder ajudar financeiramente, não tem problema. Curta, comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pro grupo dos teus amigos aí. Como esse grupo aqui eu vou falar mal do Bolsonaro, esse vídeo aqui eu vou falar mal do Bolsonaro, você manda no grupo ou no privado lá do teu tio petista. Quando eu falar mal do Lula, você manda pro teu tio Bolsominion. Então aí você ajuda o canal a crescer. Então vamos lá. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? Eu quero abordar esse vídeo, vamos colocar assim, em duas partes. A primeira parte que eu quero abordar é sobre a novidade do dia, né, que a PEC Kamikaze, né, como está sendo chamada, foi oficialmente aprovada. E a segunda parte é como a Constituição não realmente importa e como políticos eles usam PECs como instrumento político para mudarem a Constituição a seu bel prazer. Vamos começar explicando o que é uma PEC, para quem não entende. O Brasil, assim, se você estiver vendo esse vídeo de fora, não sei se tem alguém que vê, mas enfim, eu vou presumir que sim. O Brasil tem a Constituição dele lá, de 1988, que é basicamente uma porcaria socialista. Ela só não é pior por causa de um economista lá da época, acho que é Eduardo Campos, se eu não me engano, enfim. Não lembro o nome dele agora. Enfim, é um cara lá que viveu lá na década de 80, lá que ajudou a Constituição a não ser tão bosta. Esqueci o nome dele agora, acho que é Campos Neto, alguma coisa assim. Enfim, é um político lá. Um político é irrelevante, não importa. O que importa é que assim, não é menos merda, não é mais merda, aliás, por causa dele. Não quer dizer que não seja uma merda essa Constituição, mas enfim, poderia ser pior ainda. Então, obrigado. Então, temos que agradecer esse cara. Fez o mínimo. Então, assim, só que essa Constituição, ela não é meio que estável, porque ela deve ter tido, assim... Eu não sei quais são os números exatos de PEC que teve, mas eu me surpreenderia se foi menos de 1000 em 32 anos, porque... Não, na verdade, 34 anos, que ela tem 34 anos de idade. Porque não realmente importa o que está escrito nela, porque, primeiro, que quem vai fazer a interpretação dela é o Supremo, e o Supremo basicamente usa um termo que você pode definir como hermenêutica freestyle, ou seja, basicamente eles interpretam a lei do jeito que eles acham que é e não do que está escrito na lei. E outra coisa também é que políticos usam da PEC para poder mudar ela, mas isso é para a segunda parte do vídeo. Vamos falar da primeira parte do vídeo, que é o que está acontecendo, o que é essa tal PEC Kamikaze. Bom, o Bolsonaro ele está em campanha de reeleição desde o primeiro dia do mandato dele, basicamente, apesar dele ter dito que não ia se reeleger, enfim, mas é um político, né? Um político, quando ele fala que não vai fazer uma coisa, na verdade é porque ele vai fazer o extremo oposto disso. Então, ele falou que não vai se reeleger e ele já está em candidatura para se reeleger desde o começo do mandato. É, político mentindo. Parabéns, vocês descobriram isso agora. Então, assim, ele precisa comprar votos para se reeleger por causa do monte de merda que o Bolsonaro fez. O que foi o monte de merda que o Bolsonaro fez? Assinar a lei 13979, assinar a lei 14019, assinar a lei Mariana Ferrer. Isso desagradou uma boa parte do núcleo duro do Bolsonaro, vamos colocar assim, da galera bolsominion que ainda tem, sabe, assim, só que ainda tá funcionando um pouquinho, o cérebro não derreteu a ponto de montar numa moto e ficar buzinando igual corno e gritando bibibi mito. Então, ainda tem bolsominions lúcidos, vamos colocar assim. Vamos chamar eles de bolsonaristas, para poder separar do bolsonarista do bolsominion. Então, se você não é esses retardado que é fanático pelo Bolsonaro, então parabéns, você é só um bolsonarista. Então, pra você, tipo, joinha aí pra você, agora pro outro lado é tipo, não. Então, assim, o que ele tá fazendo? Ele precisa basicamente desfazer as merdas que ele fez. Ele e o Paulo Guedes, né, em Conway. Vamos resumir aqui o que aconteceu. A Lei 13979 é uma lei que ela fala sobre basicamente espetar as pessoas de maneira compulsória, espero que vocês entendam o que eu tô querendo dizer. Entre outras coisas, prender pessoas em casa, fechar comércio, enfim, todas as atrocidades que foram feitas durante o período de 2020 e 2021, e parte também de 2022, infelizmente,
elas tiveram embasamento nessa lei assinada pelo Bolsonaro, junto com o Mandetta, com o Moro, enfim, com a quadrilha dele lá que estava lá na época. E aí isso basicamente levou pessoas a quase entrarem no estado de morte por fome, quase que teve um holodomor brasileiro. Então o que o Bolsonaro fez? Bora imprimir moeda aí, tá ok? E ativou basicamente a Escola Argentina de Economia, que é, tem dívida, imprime moeda. Então imprimiu moeda, deu um monte de dinheiro para as pessoas, e qual a consequência disso? Inflação, é óbvio, porque quando você expande a base monetária sem lastro prévio em poupança, você gera inflação. Então, o Bolsonaro basicamente fez isso, as pessoas estão putas com a inflação, e qual que é a solução do Bolsonaro para poder resolver o problema que ele mesmo causou? 10 segundos aí para você pensar. O que você acha que o Bolsonaro vai fazer? Ele vai imprimir moeda, porque claro, deu certo da primeira vez, é óbvio, é que assim, imprimir papel, sabe? Você pegasse uma impressora, você colocar um papel e sair imprimindo, assim, um monte de nota escrito 100 reais, 100 reais, 100 reais. Aí você pega, sei lá, 50 notas dessa de 100 reais e dá pra uma pessoa, pega mais 50, dá pra outra pessoa, pega mais 1000 dessa e dá pra uma terceira pessoa. É claro que isso vai resolver os problemas da humanidade, é óbvio, como é que a gente nunca pensou nisso, que imprimir papel resolve o problema da humanidade? Só que tem um pequeno problema, que tem uma coisa chamada realidade, que faz algumas perguntas meio incômodas, sabe? Tipo assim, se imprimir papel resolve o problema da pobreza na humanidade, papel é fácil de produzir, certo? É só você cortar a árvore, pegar celulose lá tal, fazer o papel. Por que ainda tem pobreza na humanidade? Por que ainda tem pessoa pobre? Sendo que é tão fácil, é só imprimir papel e dar papel pra elas, que elas ficam ricas. Essa é a pergunta incômoda. Então, assim, o Bolsonaro aderindo à Escola Argentina de Economia, ele vai fazer o quê? Ele está imprimindo mais papel, ou seja, ele está elevando o gasto do Estado. Como que ele vai fazer isso? Ele está cortando imposto, então a única alternativa que sobra é imprimir moeda. Ele vai imprimir moeda para poder comprar voto. De quem que ele vai comprar voto? Basicamente das pessoas que ele quebrou as pernas e das pessoas taxistas e motoristas de caminhão. Motorista de caminhão é uma coisa um pouco mais complexa, eu não vou falar disso aqui no canal, eu vou fazer um vídeo amanhã explicando a situação dos motoristas de caminhão, porque tem a ver com o governo Dilma, Lula, enfim, então vamos fazer um vídeo separado sobre isso, vai ter amanhã, cola aqui no canal. E taxistas, basicamente. Por quê? Porque, bom, taxista sempre foi chorão por causa do Uber, né? Porque o mercado de táxi basicamente acabou com o Uber e tudo bem, ainda bem que acabou, o taxista cobrava caro pra cacete, o Uber cobra mais barato. Só que isso vai gerar um desbalanceamento no mercado, vamos dizer assim, vamos chamar assim. Porque você vai ter de um lado taxistas com um benefício, basicamente um bolsa combustível para eles, junto com motoristas de caminhões, e os motoristas de Uber vão olhar para aquilo e falar: pô, eu não tenho esse benefício. Por que eu não tenho esse benefício, sendo que supostamente eu sou um indivíduo igual a ele, então tenho os mesmos direitos? Então eu vou começar a cobrar pelo direito de ter um bolsa táxi também, um bolsa Uber. E aí você vai começar a ter, de novo, a política gerando conflitos artificiais entre indivíduos. Motoristas de Uber e taxistas não deveriam ser inimigos, porque teoricamente eles competem no mesmo mercado, eles deveriam ser competidores no mercado, não inimigos, mas enfim, a existência do Estado torna esses dois grupos de indivíduos que prestam o mesmo serviço inimigos. Nada de novo, é o Estado incentivando o ódio entre classes na sociedade e basicamente é disso que ele se alimenta, porque esse ressentimento, esse ódio, essa raiva que o Estado cria nas pessoas é o que cria essa legitimação psicossocial no Estado, porque as pessoas acham que assim, se o meu inimigo tomar controle do Estado, eu vou morrer, então eu preciso que ele não tome controle, enfim. É um processo que vem acontecendo. As pessoas ficam nessa constante crise de ansiedade, de medo, de angústia e, bom, eventualmente acaba acontecendo que nem foi na tragédia de Foz do Iguaçu lá, que o cara simplesmente os dois caras simplesmente por causa de política se pipocaram lá e um deles infelizmente veio a falecer. Eu lamento pela morte do indivíduo, mas a culpa da morte desse indivíduo não é dele mesmo, porque ele só tá agindo aos incentivos que ele tem. Então, enfim, fazer o quê? É assim que as coisas funcionam. Qual que é a conta disso aí? Vamos voltar aqui para a questão. 41 bilhões de reais para basicamente 4 meses de proposta. Vai durar de agosto até dezembro. Então vai pegar o período eleitoral. Agora vamos entrar na segunda parte, que é a questão da Constituição, PECs, enfim. Em teoria, a PEC, a Constituição, ela tem uma regra que, se você parar vestindo aqui o chapéu estatista, ela tem uma regra bastante lógica, que é tipo assim, vamos tentar fazer um princípio de paridade de forças, porque o candidato que está no governo, em teoria, ele sempre tem uma vantagem em relação ao candidato que não está no governo. Porque o candidato que está no governo, ele pode mostrar as benesses do que ele fez e usar como argumento. Olha só, sei lá,
Eu vou dar um exemplo aqui. O candidato A, independente do partido, foda-se. E se ele tá falando a verdade ou não, também não importa. O candidato A chegou e mostrou, olha só, no meu começo do meu governo tinham, sei lá, 14 milhões de pessoas na pobreza. Agora tem 5 milhões, eu tirei 9 milhões de pessoas da pobreza. Vai se acabar disso, não importa se ele tá inventando número, enfim. Mas vamos assumir que ele esteja falando a verdade. Vamos ser loucos, malucos e acreditar em palavra de político. Vamos por esse momento. Aí o cara vai e fala, eu tirei 9 milhões da pobreza. Aí todo mundo fala, caraca, não, esse cara aqui é bom tal. E sei lá, digamos que desses 9 milhões que ele realmente tirou da pobreza, sei lá, 6 milhões de pessoas realmente votam no cara porque acreditam a ele esse benesse. Então, tipo assim, ele vai ter 6 milhões de votos a mais, isso pode definir uma eleição na prática. Então, o que o Estado brasileiro criou como mecanismo? Olha só, você não pode mudar regras, conceder benefícios assistenciais em ano de eleição. O que essa PEC está fazendo é tipo assim, você pode mas tem aquela coisa lá do teto de gasto, que o Estado não pode gastar mais do que o arrecada, que não sei o que. Dane-se isso também, joga pela janela, vamos comprar voto mesmo, vamos imprimir dinheiro e foda-se, Escola Argentina de Economia, Economia Freestyle e vamos que vamos, e confia em nós, Bolsomito 2022. É basicamente isso que está acontecendo. Então, qual que é a mensagem que isso passa? Que a Constituição não realmente importa. Porque se você tem uma Constituição, elas são conjuntos, teoricamente, de regras que elas deveriam ser ou estanques ou muito difíceis de serem alteradas, porque em um determinado momento do passado, indivíduos se reuniram e decidiram que aquele ordenamento jurídico seria o mais adequado para organizar a sociedade. Eu não estou entrando em juízo de valor se isso é bom ou se isso é ruim, não é o foco aqui. O que eu estou querendo colocar é, a Constituição de 1988 ela teve esse objetivo. O que os políticos e o STF têm feito basicamente desde 1988? Pegado todas as regras que tinham ali e deturpando e ou mudando elas através de PEC. A Constituição diz que não pode benefício fiscal, benefício assistencial em ano de eleição. Muda a Constituição, dane-se. A Constituição diz que sei lá, um exemplo maluco aqui, a Constituição diz que a Terra é redonda. Faz uma PEC dizendo que no Brasil, pro Brasil a Terra é plana e dane-se. Freestyle, entendeu? Então, na prática, o que você acaba tendo? Você acaba tendo uma Constituição inconstitucional. Precisamos de uma nova Constituição? Não. O que a gente precisa é basicamente de um ordenamento jurídico privado. Só que essa discussão sequer está na mesa, porque o que está na mesa hoje é mudar a Constituição. Só que qual que é o incentivo que você tem? Vamos colocar, mesmo que o Brasil faça uma Constituição aos moldes da Constituição americana, que é bastante liberal, não estou dizendo libertária, estou dizendo liberal. Porque ela dá várias permissões, concessões, enfim. E algumas coisas até ela diz que assim, você tem o direito e o Estado não pode restringir. Nesse aspecto, é bem interessante essa visão liberal da Constituição. Não é libertária, porque para ser libertário sequer tem que ter Estado, é a anarquia, basicamente. Então ela é uma Constituição bem liberal no molde que um liberal minarquista defenderia, e muitos liberais minarquistas, esses liberais minarquistas mais consistentes, perdão de usar liberal e consistente na mesma palavra, na mesma sentença, é que esse é o modelo a ser adotado. Não sei se daria certo, muito provavelmente não, porque a gente tem os Estados Unidos como modelo que começou assim, começou um minarquistão quase ancapistão e hoje, meu Deus do céu, o que é o governo americano? É basicamente uma máquina de matar pessoas, imprimir dinheiro e destruir pessoas. Então, é isso que defendem. A discussão que há hoje, basicamente, é colocar uma Constituição mais liberal no Brasil. Resolveria os problemas? No curto prazo, sim. Para daqui 30 anos, 40 anos? Não resolveria os problemas, teria os mesmos problemas, porque governos de esquerda entrariam, usariam o PEC como instrumento político para poder mudar a Constituição, a seu bel prazer. Um Supremo mais esquerdista, como é o atual, mudaria a interpretação da Constituição, porque foda-se, eu posso fazer, eu sou o Supremo, basicamente, eu sou o Supremo. Não é? Eu sou um ministro do Supremo, eu sou o Supremo, cala a boca e me obedece. E a propósito, não me critica, porque senão eu boto você na cadeia. Inclusive, o inquérito do Xandão foi prorrogado mais 90 dias. Então, gente, cuidado com críticas ao Xandão nos próximos 90 dias, porque, vocês podem acabar na cadeia. Mas, enfim, é essa notícia do dia aí, basicamente uma perspectiva libertária em cima dela. Como você pode se defender disso? Bom, existe uma coisa chamada Bitcoin, que é como você pode se defender de inflação. Estou dizendo para você comprar Bitcoin? Não estou dizendo para você comprar Bitcoin. Estou dizendo para você estudar o Bitcoin, para você entender o que é o Bitcoin, entender o que são criptomoedas, entender para que elas servem. E aí, se você achar, depois de adquirir esse conhecimento, que é uma boa ideia comprar Bitcoin, comprar criptomoedas de maneira geral,
aí você pode fazer o que você quiser com seu dinheiro, porque esse canal não é um canal de investimento, não, isso não é uma dica de investimento. Embora eu, particularmente, recomendo a compra de bitcoins, e eu faço isso inclusive para mim, mas não se você não sabe o que são criptomoedas, aí você tem que estudar primeiro, é o primeiro investimento que você vai fazer em criptomoedas, que é o seu tempo para estudar. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Só um último recado aqui, eu não estou fazendo lives mais na roxinha por algum tempo, até domingo, porque meu videogame está com um problema que está dando uma aquecida, então eu não consigo ficar por muito tempo, e também pode forçar o treco e queimar, então, enfim. E aí eu ficaria sem videogame, o que seria uma tragédia. Então, por enquanto, só volto com as lives no domingo, quando eu arrumar, limpar, enfim, dar um trato no bichão aqui pra ele ficar bom de novo. Então, por hora, sem lives na roxinha, mas enfim, só o conteúdo aqui do YouTube mesmo. Mas é isso aí. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Se você chegou até aqui, deixa aquele tradicional cheguei aí nos comentários, só pra eu saber quem viu o vídeo até o final. Um vídeo um pouco mais longo, desculpa por isso, mas enfim, tive que fazer duas partes aí. Amanhã tem um vídeo falando sobre a questão dos caminhoneiros, quero trazer isso num vídeo mais específico, explicando com pormenores. Mas enfim, vídeo de amanhã para amanhã. O vídeo de hoje acabou. Agradeço a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.